nesta sessão. Vamos começar pelo Dr. Osvaldo Lopes da Silva. Bom, eu queria assinalar o seguinte. Tem-se perguntado porquê que a evolução em Cabo Verde foi de uma maneira, na Guiné foi diferente. Eu acho que o caso de Cabo Verde é ímpar no contexto do colonialismo português. Cabo Verde, de certa maneira, deve o que é à sua pobreza. E a sua pobreza desinteressou o colonialismo de determinadas coisas e deu espaço para que o cabo-verdiano se afirmasse. Cedo, o cabo-verdiano foi dono da sua terra, criou-se uma sociedade de pretos, brancos e de todos os que vinham de diferentes origens, juntaram-se. Os interesses eram comuns. Cabo Verde, em muitos momentos da sua história, foi abandonado, isolado, e isso levou a que cedo se formasse uma sociedade muito coesa em Cabo Verde. Por outro lado, Cabo Verde, não tendo grandes recursos, a economia cabo-verdiana orientou-se quase sempre para a prestação de serviços. A navegação, o apoio à navegação, o comércio. Antes era comércio de escravos, depois o abastecimento aos barcos, isso tudo. Serviços. Serviços precisa de formação. E o poder colonial deu um pouco mais de formação aqui em Cabo Verde, quando nas outras colónias, precisamente o contrário. O indígena não tinha acesso ao ensino. Em Cabo Verde não vigorou o regime de indiginato. Essa é a grande diferença. E o cabo-verdiano acabou por ser utilizado justamente como capataz do colonialismo das outras colónias. Nas outras colónias não havia formação para os naturais, porque poderiam constituir um perigo político. Podiam vir a reivindicar alguma coisa. Em Cabo Verde esse perigo não havia, porque os quadros eram formados para fora, para colocar nas outras colónias. E é assim que se chega ao 25 de Abril, em que e depois há as independências, e nenhuma dessas colónias portuguesas tinha uma administração própria. Só Cabo Verde é que teve a sua administração. Quer dizer, havia as bases para facilmente se constituir o Estado de Cabo Verde. Vejamos na Guiné, Angola, Moçambique, com a saída dos portugueses, mesmo na Guiné com a saída de alguns cabo-verdianos que lá tinham ficado, houve o colapso do Estado. Essa é a grande diferença. Cabo Verde foi a única colónia em que a administração decretou greve geral. Não foram só nós que viemos do mato que afirmamos o poder em Cabo Verde. Esse poder foi-nos dado pela mobilização da população, pela greve geral, a greve geral da administração. O encarregado de negócios, o último, o que substituiu o Sérgio Fonseca, era encarregado de governo e comandante, estava absolutamente impotente de fazer seja o que fosse. E o próprio Sérgio Fonseca não podia fazer nada porque o poder já estava nas mãos da administração, que era cabo-verdiana, e, portanto, nas nossas mãos, que nos passou o poder. Essa é que é a grande diferença. Mas as consequências vêm a seguir, com o Estado a funcionar
foi possível pôr tudo o resto a funcionar, a economia a funcionar, a pobre economia que nós tínhamos, funcionou. E Cabo Verde aparece como o único país que teve o abastecimento normalizado sempre. Enquanto que Angola, a rica Angola, tinha racionamento, em Moçambique também parece que houve racionamento e ruptura de tudo, de arroz, de milho, isso, aquilo, aquilo. Em Cabo Verde as coisas funcionavam. Porquê? Porque tivemos uma administração que permitiu pôr as coisas a funcionar. Mas há um outro elemento importante, que é da própria influência dessa administração na condução das coisas. Todo o poder saído de uma luta de libertação tem a tendência para um certo autoritarismo, voluntarismo, etc., etc., que nós sabemos. Em Cabo Verde, essas tendências que são reais foram contrariadas pelo funcionamento da administração. A administração cabo-verdiana tinha o seu estatuto próprio, porque participou da luta de libertação. Foi um elemento de libertação de Cabo Verde. E, de certa maneira, condicionou a nós que vínhamos do mato e muitas vezes não tínhamos a experiência suficiente para pôr isso tudo a funcionar. Eu considero que isso foi fundamental. Os regimes revolucionários, que têm os seus méritos, é verdade, têm essa tendência também para destruir tudo o que estava por trás. A nossa administração ajudou a salvar muito património da maneira de fazer as coisas. Isso foi graças à nossa administração. Eu acho que devemos lembrar sempre que a administração cabo-verdiana, os nossos burocratas, chamemos o que quisermos, mas esses foram elementos fundamentais para que Cabo Verde tivesse tido uma evolução diferente das outras colónias. Obrigado. Vamos seguir a ordem inicial. Professor Raul Fernandes. Sim, muito obrigado. Penso que algumas das preocupações aqui levantadas foram já respondidas. Queria assinalar e fazer referência à questão da pergunta por que falhou o PGC. Bom, é preciso relativizar a resposta, porque, de certo modo, o projeto político do PGC conseguiu aquilo que pretendia, que era a independência de Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Isso já é um resultado importante, porque o direito à nacionalidade é também um direito humano. E, de certo modo, a democracia, que é a aplicação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, digamos, é possível, de certo modo, a partir dessa aquisição do direito de nacionalidade. E como nós não deixamos de ser cidadãos de segunda. E a partir daí podemos exprimir normalmente os nossos anseios, a nossa liberdade de expressão e ambicionar por mais. E nesse aspecto, Cabo Verde tinha, de certo modo, uma sociedade civil forte, mesmo na época colonial, de certo modo, havia igrejas fortes, havia associações, grêmios, uma certa possibilidade de reagir e de fazer face, de certo modo, um contrapeso ao poder do Estado. E esse contrapeso, de certo modo, permitiu maior liberdade. O Guiné-Bissau, infelizmente, foi sujeito ao Estatuto do Indigenato, e penso que as memórias de Aristides Pereira são muito claras sobre esta questão. Ele se recordava exatamente do momento em que se tocava o sino e todos aqueles que eram considerados indígenas tinham que sair da cidade. Tinham que abandonar totalmente a cidade a partir daquele sino. E está muito claramente, ele se lembrava exatamente desta questão. Portanto, aí criou-se uma separação, uma divergência muito grande entre uma ruptura, quase um sistema quase de apartheid, podemos dizer, que digamos, marcou
o processo político. Criaram com essa separação algumas entidades políticas diferenciadas. E eu estou convencido que as lutas políticas que se desenrolaram pós-independência têm muito a ver com esta criação, esta memória, esta identificação diferenciada de duas entidades políticas. E nós estamos a ver constantemente as perturbações cíclicas no sistema político, têm muito a ver com a condição criada pelo sistema do indigenado. Não poderei desenvolver este tema muito profundamente, mas numa outra oportunidade podemos ver. Queria também assinalar que o nosso espaço também de construção do Estado é muito mais restrito. Dependemos muito mais do apoio externo e, portanto, os modelos de Estado estão muito mais condicionados. Esses países, como a Guiné-Bissau, têm uma capacidade de se autoalimentar. A produção interna das suas comunidades permite-lhes, de certo modo, assegurar a sua alimentação e, digamos, a liberdade, entre aspas, de poder construir diversas formas de Estado ou de perturbar o Estado é maior. E, portanto, do que a nossa administração não pode dar-se ao luxo de fazer qualquer política. Terá que fazer uma política muito mais condicionada e penso que isso, os cabo-verdianos são conscientes disso. E esse fator também ajuda muito à estabilização do político e à consciencialização de que temos que estar muito mais unidos. Eu espero que essas divisões partidárias sejam realmente ultrapassadas, porque criam uma divisão que não repousa sobre a unidade necessária. Hoje em dia, cada vez mais, teremos que fazer face a pressões muito maiores do que aquela que Amílcar Cabral teve que suportar e que exigem de nós muito maior unidade e solidariedade interna. Obrigado. Muito obrigada. Passamos já ao professor Gabriel Fernandes. Muito obrigado. Acho que as questões já foram respondidas, portanto eu não queria maçar-vos muito. Eu simplesmente diria que, portanto, no caso concreto do PAICV, não sei se falhou, como disse o comandante Osvaldo Lopes da Silva, normalmente os regimes, aliás, a revolução tende a varrer do mapa tudo o que não tem a ver com aquilo que ela defende. Todas as revoluções foram seguidas de atos diríamos, de quebra de pluralismo. Portanto, a visão hegemónica é para se fazer jus. O conquistador submete os outros. Em Cabo Verde, de fato, houve alguma reserva, houve uma espécie de contrapoder. Por exemplo, numa das sessões, das primeiras realizadas em São Vicente, da Assembleia Nacional Popular na altura, dos registros que eu particularmente, no âmbito das pesquisas realizadas, dos registros que pude captar, por exemplo, o então primeiro-ministro Pedro Pires foi confrontado por alguém que também participou na luta em São Vicente, disse, acho que foi Lineu Miranda, disse, senhor primeiro-ministro, eu entendo que a rua Senador Vera Cruz não pode ser substituída, não pode perder esse nome a favor de Kwame Nkrumah, porque o regime instalado quis mudar de nome, mudar a rua para a rua e Kwame Nkrumah. E o Pedro Pires, na altura, disse, não, para nós, Kwame Nkrumah não tem nada a ver, é de longe superior a qualquer um que esteja ligado à história da ilha. Mais ou menos isso. Portanto, não aceitamos que Vera Cruz se sobreponha ao Kwame Nkrumah. Eu, numa entrevista feita ao comandante Pedro Pires, ele disse, Gabriel, nós não conhecíamos Cabo Verde. Ele disse, não conhecíamos, porque ele disse, há toda uma história, isso é normal que não se conheça. O combatente não é obrigado a conhecer o que fez o senador Vera Cruz ou o que fizeram outros tantos atores. Portanto, há uma dinâmica de resgate, que é uma dinâmica de uma espécie de reencontro do cabo-verdiano consigo mesmo, que não incumbe ao político, mas incumbe aos pesquisadores e incumbe à própria sociedade. É por isso que também considero pertinente a observação feita pelo Sr. José Manuel Vaz, no sentido de nós tentarmos
diríamos, veicular informações e garantir mudanças na própria grade curricular das escolas para que possamos, de certa forma, captar a nossa história em termos holísticos, não uma história compartimentada que tenha meias verdades, não, uma história que possibilite, por assim dizer, um reencontro do cabo-verdiano consigo mesmo. No que tange a participação da administração, que de certa forma também serviu de freio, eu concordo plenamente com o Sr. Osvaldo, serviu de freio aos próprios revolucionários, eu acho que tivemos sim, que a administração foi crucial. Mas eu diria que o diferencial nosso não foi tanto por causa da pobreza, quanto por causa da persistência. Okay? Porque a pobreza ajudou, exatamente porque impediu que ficássemos numa espécie de resignação fatalista. Em muitos países africanos, que eu particularmente conheço, vê-se que as pessoas tinham basicamente de tudo para viver, o básico, e confinavam-se ao básico. Nós, os cabo-verdianos, não podíamos dar-nos ao luxo de ficar na apatia porque não tínhamos o básico. Impunha-se-nos lutar. Portanto, nesse sentido, a pobreza ajudou-nos a contornar as adversidades, buscando novas conquistas. Mas eu entendo que a pobreza que ditou o retorno dos primeiros brancos reinões a Portugal, em meados do século XVII, não teria sido nenhum diferencial, não teria tido nenhum peso na mudança, diríamos, da dinâmica social e política, não fosse a persistência dos naturais. Okay? Portanto, esses naturais, de fato, assumiram a gestão do arquipélago em muitas situações. Durante 100 anos, por exemplo, entre 1686 mais ou menos, até 1700 e tal, até Marquês de Pombal, basicamente tivemos a experiência de autogestão. Os naturais. E desde 1608, Portugal reconheceu que os naturais podiam sim aceder à administração pública. Portanto, não é tanto pela pobreza, mas é pelo engajamento permanente que fazia com que os próprios pais brancos condicionassem o acesso do filho bastardo à herança e ao ingresso na vida eclesiástica ou na vida militar. O pai dizia, o meu filho só terá direito à herança se ao completar 18 anos, optar pela vida eclesiástica ou pelo regime militar. Isso há séculos. Portanto, já se tinha plena noção de que o potencial emancipatório da educação era insofismável. E, inclusive, tomaram-se medidas para que os naturais não participassem na administração. Tenho aqui um decreto do governador Maldonado de Essa, de 1795, em que ele disse: vamos acabar com essa história de os naturais participarem nos ofícios da Câmara e impedir que o governo das ilhas entre sempre em pardos. Pardos são os mestiços. Isso por causa de... Ele deu o exemplo do João Vieira de Andrade. Ele disse, estão a governar isso daí, vamos acabar com essa história. Portanto, é a nossa história. E no início do século XX, em Cabo Verde, tínhamos cerca de 5.000 alunos. Angola tinha 2.000 e tal. Guiné-Bissau 400 e tal, e Moçambique. Por quê? Porque havia uma luta permanente dos naturais pela educação. Exigiam. E a gente Tavares dizia, quero pão e instrução para o meu povo. Porque senão vocês vão submetê-lo permanentemente. Vão colocá-lo numa situação de permanente inferioridade. Portanto, a pobreza impulsionou buscas de vias alternativas de afirmação e nessa busca a educação teve-se um papel crucial, juntamente com a imigração. Ok? Era isso. Muito obrigado. Em jeito de síntese, gostaria de recordar aqui o que eu considero as 3 principais questões que foram levantadas durante esse debate. Uma primeira questão, ou ponto de síntese, é essa ideia das heranças da administração colonial e, sobretudo, o seu impacto na governação
em Cabo Verde pós-independência. Nós temos essa longa trajetória da participação de Ilhéus na máquina administrativa em Cabo Verde, referida pelo professor Gabriel Fernandes e reiterado agora, e a forma como também isso contribuiu para que, após o processo de independência, tenhamos, portanto, a transição, a passagem de pasta tenha sido de natural para natural, portanto, de originários do próprio arquipélago. Nós temos essa longa trajetória histórica e isso já faz parte da reflexão académica. Acabou de sair uma tese de doutoramento em Lisboa, feita por uma senhora que é originária de Cabo Verde, sobre o governo interino, a experiência de governação em Cabo Verde no tempo colonial, e, sobretudo, a senhora fez uma análise sobre a ocupação interinamente dos órgãos de governação colonial por naturais de Cabo Verde, ou seja, quando não havia bispo nomeado ou não havia o tal ouvidor-geral, juiz, em Cabo Verde os naturais da terra com alta patente militar ocupavam o cargo interinamente, o cargo de governador, portanto, na era colonial. A única exceção que nós tivemos foi no século XVI, ou 1550, qualquer coisa, que tivemos a eleição de um governador cabo-verdiano. Pedro Cardoso Monteiro foi um governador cabo-verdiano, natural da Ilha de Santiago, que foi eleito entre os seus pares, na Cidade Velha, para ser governador de Cabo Verde, porque na altura o juiz, o governador tinha morrido, ainda não tinha chegado o bispo nomeado em Portugal, portanto, ele acabou por ser eleito entre os seus pares para ser governador em Cabo Verde. Infelizmente, acabou também por ser destituído e, na sequência de um incidente diplomático, eu vi essas informações, algumas dessas informações no grande livro de João Nobre de Oliveira, natural de Santo Antão, que publicou aquele calhamaço bem grande, a imprensa em Cabo Verde. Portanto, o Pedro Cardoso Monteiro tinha sido destituído na sequência de um incidente diplomático. Um embaixador da Holanda veio cá e viu que havia um pardo na governação, portanto, de uma colónia europeia. Então, esse incidente, depois com as intrigas palacianas, acabaram por ditar a queda de Pedro Cardoso Monteiro. Um outro elemento muito forte na história política de Cabo Verde e que tem a ver com essa história de autogoverno dos ilhéus, prende-se com a figura de António Bezerra de Oliveira, que chegou a ser governador também de Cabo Verde, interinamente, e que o Pedro Cardoso Monteiro foi governador eleito pelos seus pares. António Bezerra de Oliveira ocupou interinamente, portanto, ele chegou a ser governador e chegou a ser considerado o príncipe de Santiago e rei de Cabo Verde, sobretudo por causa dessa velha oligarquia que tinha poder, e inclusive essa linhagem, essa interligação entre o poder militar, religioso e poder político. Havia, portanto, essa linhagem muito forte da elite, da velha elite santiaguense, que foi desmoronada a partir da era de Marquês de Pombal. Portanto, essa velha história já agora foi recuperada no livro de Germano Almeida. Germano Almeida publicou A Morte do Ouvidor, onde tem essas intrigas entre elites da terra e a forma como também os europeus que vinham cá entravam nessas lutas e também contribuíram para instigar, portanto, mais conspiração. Essa questão é uma questão que eu gosto muito. Essa dimensão histórica e luta pelo poder aqui em Cabo Verde é uma coisa muito interessante. Mas queria voltar à segunda grande reflexão que aqui foi deixada, que é essa também transformação ou passagem de Cabo Verde de um país cuja viabilidade antes era questionada a um Estado hoje considerado um Estado estável, com história, portanto, de governações estáveis, com eleições periódicas, com perturbações também pelo meio,
mas em crescente afirmação democrática. O terceiro elemento, que é só para ficar, e eu vou deixar em forma de interrogação, que foi aqui também lançado e que, portanto, alguns abordaram aqui em jeito de resposta, que é essa ideia, por que razão em Portugal, com o 25 de Abril, foi possível instaurar um regime democrático e aqui em Cabo Verde, com a independência, a democracia foi adiada e antes, portanto, passamos para um regime de partido único. Portanto, o velho debate e o debate que sempre nos anima nesses momentos, se era possível, necessário primeiro criar as condições básicas de existência do nosso Estado, de afirmação do nosso Estado e, portanto, relegar para mais tarde essa transição democrática. Muito obrigada. Após essa conferência teremos, portanto, um breve momento, acho que é de prova de vinho ou de alguma coisa, portanto, estão todos convidados. Muito bem.